semana eu li de um pastor querido que ele listou 22 razões para um crente ir à igreja no domingo, né? E eu gostei demais. Gostei das razões que ele listou ali, né? E uma delas é a gratidão. Eu vou à igreja no domingo porque eu estou muito grato com o Senhor. Eu quero manifestar isso por meio do culto público. Eu tenho a convicção de que isso é uma boa maneira de expressar essa gratidão para o Senhor. Mas eu gostaria hoje de compartilhar um pouco com os irmãos sobre esse tema aí, né, da finanças. Mais uma vez, você fala assim, puxa, mas por quê, né? É porque o Acre não veio na igreja domingo passado à noite, aí ele não sabe que o pastor Rita pregou sobre esse tema. Não, é pelo contrário, né? Nós conversamos antes desse sermão de domingo passado, conversamos essa semana também, e nós entendemos que seria bom pensar um pouquinho mais no tema. Se você está preocupado com Samuel, fique tranquilo, tá bom? Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente tem mais um sermão em Samuel. Eu penso que no dia 15, e aí no dia 29, se Deus permitir, o último, de 1 Samuel. Esse ano ainda, o plano é esse ano ainda terminarmos Samuel, tá bom? Mas hoje vamos pensar um pouquinho mais sobre finanças. Nós entendemos que seria bom, seria relevante isso. Decidimos isso cedo, né, já na segunda-feira. E eu gostaria então de encorajar você a ficar atento. O meu desejo aqui, e eu sei que o desejo de todos, se não de todos, mas de muitos aqui, é de exaltar a Cristo nesse tempo. O meu desejo é de exaltar a Cristo enquanto ensino e aplico a palavra dEle, pensando aqui de como o crente ele exalta a Cristo vivendo princípios sábios, não é? E eu estava refletindo essa semana mais uma vez nesse tema, e eu pensei isso daí, né, que o bom testemunho na administração financeira, o testemunho, né, do cristão, ele desculpe estar com um erro lá, né? O bom testemunho da administração financeira do cristão sábio. Então é um bom testemunho quando o crente administra bem os seus recursos. Eu já falei para vocês, a maioria sabe, né, os mais novos não, que eu comecei a minha vida, a minha administração financeira, né, quando eu tive meu primeiro emprego, muito mal. Pense em alguém que começou mal. Pior é o que você pensou e talvez você chegou perto de como eu comecei. Comecei muito mal. Já era crente, não é? Já há vários anos. Tinha aí você vai falar assim, não, mas é porque talvez a condição geral não era favorável. Não, a condição era excelente. Eu estava na casa dos meus pais, meu pai sustentava a casa, e o meu emprego era bom, o salário era bom, e como eu já falei, eu era crente, tinha acesso à palavra de Deus, fartamente, não é? Mas eu comecei mal. Eu não vou repetir a história toda aqui, que eu já contei, a maioria já sabe, não é? Mas eu comecei mal. Para piorar a situação, então eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, né, com carteira assinada, foi no dia 2 de janeiro de 98. No dia 15 de abril de 2000, eu me casei. E aí você vai falar assim, aí a vida financeira acertou, né? Não, aí arrebentou de vez mesmo. O casamento começou aquela bagunça. Eu era o líder da casa, eu tinha a responsabilidade de cuidar das finanças do meu lar, mas eu não fazia isso. Você pergunta assim, mas foi tudo bem, não é? Não, foi muito mal, foi péssimo, foi horrível. Um potencial para consequências extremamente danosas. E eu falo isso com vergonha aqui, não é? Não falo isso contente, uma alegria, não, falo com vergonha, não é? Mas eu estou dizendo que eu sei, não é? Eu tenho noção de que as coisas, lidar com finanças não é fácil, é difícil demais, e é difícil para o crente também, não é? E eu tenho percebido que o testemunho do crente, ele pode ser potencializado, o testemunho cristão, ele pode ser potencializado pela sua administração financeira, ou ele pode ser desprezado, manchado,
E aí eu conto mais uma história e a gente avança aqui, não é? Já falei também, a maioria já sabe dessa história. Eu e Vanessa frequentamos uma igreja por 4 anos, num lugar pequeno, muito pequeno, com 5.000 habitantes, que tinha uma agência missionária. Então você imagine só, uma agência missionária num lugar que tem 5.000 habitantes, essa agência missionária é conhecida por todo mundo. E eles eram famosos por fazerem coisas extraordinárias. Gente, extraordinário mesmo. Os caras fizeram assim mais loucuras, tinha umas coisas muito loucas, né? O cara pegava, atravessava o deserto num caminhão. Coisa maluca assim. Os caras eram corajosos, mas assim, qualquer um ficava com vergonha diante deles, da coragem deles, né? Para falar de Jesus. E muitos ali, eu tenho certeza, muitos crentes ali sinceros. Vários jovens, a maioria jovens. Eu conheci também, verdade seja dita, né, pessoas maduras dessa missão, né, conheci pessoas bem maduras também, mas o testemunho daquela missão, naquele local, sabe qual era? Não venda para eles, porque eles não pagam. Aí eu te pergunto, você acha que havia testemunho cristão daquela missão naquele lugar? Não, eles trabalhavam lá na África, no Egito, porque ali não dava. Como que você vai pregar para o cara que você não paga? Imagina só, chegar lá para o moço do supermercado, olha, eu queria falar de Jesus para o senhor, porque Jesus muda a sua vida. E ele ia falar, cara, por que você não me paga? Que Jesus é esse? E era assim, olha só, eu estou falando porque eu fiquei lá 4 anos. Era um péssimo testemunho, era uma vergonha. Sabe por quê? Por causa disso aí. Porque eles não entenderam uma lição básica. E eu não estou dizendo que todos eles, não é? Repito, tinham pessoas ali maduras, não é? Mas o nome daquela instituição, ele era marcado por um mau testemunho, por uma má administração financeira. E isso acabava com o testemunho cristão deles. Não tem como separar as coisas. Fala, não, peraí, ô seu moço da mercearia, vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É claro que não. As coisas estão interligadas. Aliás, o relacionamento que temos com o dinheiro revela as nossas paixões, os nossos amores, revela a nossa devoção, os nossos deuses. Jesus ensinou isso, não é verdade? Onde está o tesouro? Aí está o coração. Se as riquezas são o tesouro, o coração vai estar ali. E nós demonstraremos isso, não tem jeito. Isso será revelado. Queridos, por isso nós vamos mais um pouquinho hoje, não é, pensar na questão das finanças de maneira muito básica aqui. Vão ter coisas que o pastor já falou e vão ser repetidas, e talvez um pouquinho mais aqui, mas o nosso desejo é que você pare um pouquinho para refletir no quanto do seu testemunho cristão ele tem sido fortalecido pela sua administração financeira ou ele tem sido manchado, tem sido destruído, enfraquecido por causa da má administração financeira. É fantástico que nós temos princípios, né, nas Escrituras que até os não crentes alguns não crentes se beneficiam deles. E para esclarecer aqui no começo, né? É possível que um não crente tenha uma administração financeira a olhos humanos impecável. Nós estamos falando aqui que nós temos, o crente, ele tem as razões muito maiores do que um não crente para ter uma administração financeira impecável. Então não quero falar aqui de técnicas, não é? Eu poderia pegar aqui e ler uma matéria da Isto É, da Veja, sobre administração financeira. Mas não, nós temos as Escrituras. Nós temos o amor por Jesus, nós temos a sabedoria que vem dele, o temor a Deus, para nos motivar. Por isso que eu estou falando aqui de testemunho cristão. Então não é simplesmente de técnicas, né, ou de pensarmos apenas dos benefícios temporais, não. Vamos pensar aqui no que é eterno, não é? Jesus fala para a gente usar o que é temporal pensando no que é eterno. E ele fala isso naquela parábola lá do administrador astuto. Ele fala, nós precisamos ser astutos. Como que nós vamos
deixar com que a nossa administração financeira de recursos que vão acabar, que passam, como que nós vamos deixar que isso atrapalhe o nosso testemunho cristão? Como que nós vamos deixar que isso atrapalhe a nossa vida cristã, como igreja? Imagina. Não podemos, precisamos refletir. A ideia não é gerar remorso em todo mundo e sair todo mundo aqui, né, com muito remorso, isso não produz nada. O desejo sincero é que o Senhor seja glorificado por meio de decisões diante da palavra dEle. Não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós precisamos do Senhor para toda a nossa vida, inclusive, ó Deus, para administrarmos os recursos financeiros que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, que essa manhã seja útil, ó Deus, para nos lembrar da necessidade que temos do Senhor e para nos lembrar também das decisões que precisamos tomar diante do Senhor. Socorra-nos aqui, ó Deus, abençoa-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos um problema. Parece que nós somos muito prontos a ouvir conselhos e receber instruções, mas não na nossa vida financeira. Isso me chama a atenção já há algum tempo, não é? Como nós somos fechados. E o nosso orçamento, ou a falta do orçamento, é intocável. Não pode mexer. E às vezes que eu acompanhei situações, não é, de problemas financeiros sérios, né? Eu lembro de uma situação no seminário, onde uma pessoa queridíssima, madura, não é, ajudou alguém e falou, olha, agora precisa ser assim, deixe-me ver o seu orçamento, e ó, você tem que fazer esse corte, esse corte, esse corte. Olha só, parece que está mexendo em alguma coisa assim, mas muito importante mesmo, não é? Nós não nos acostumamos, nós não somos acostumados a isso. E eu tenho a impressão que isso tem prejudicado a vida cristã de várias pessoas. Porque a vida financeira ela fica lá guardada a 7 chaves, do jeito que tiver, boa ou má, não é? E ela não está sujeita ao conselho bíblico, ao ensino bíblico, a uma repreensão, a uma correção, não. É assim que nós fazemos, não é? É um alerta para nós. Queridos, viver com sabedoria requer administrar a provisão de Deus para nós. Olha aí Provérbios 27. Vamos ler juntos Provérbios 27? Vamos juntos? Procura. Então esse texto não está falando para nós pastores, né? Olha, cuida aí e tal, não é? do rebanho. Não. Esse texto está falando dos recursos financeiros, que na época eram assim, não é? Não eram ações na Bolsa de Valores, ou casas alugadas, ou um emprego, né, numa instituição pública, ou numa empresa privada, não. Era isso daí. É nossa responsabilidade cuidar daquilo que temos. Nós temos uma responsabilidade. Nós somos mordomos da vida que o Senhor nos deu e dos recursos que Ele nos deu. Mordomos, essa é a palavra. Quem é o dono de tudo? E nós repetimos isso direto. Quem é o dono de tudo? Opa, se Ele é o dono de tudo, é a lógica aqui, não é? Deus é o dono de tudo. Então, quem é o dono das coisas que eu administro? Deus. Eu preciso cuidar. É responsabilidade. Cuidar daquilo que Deus me deu, para eu cuidar. Eu não estou livre para fazer o que eu quiser. Esse provérbio ele nos lembra que os recursos passam, as situações mudam. É sábio administrar considerando isso. Está dizendo, é claro. Olha um outro provérbio. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. A minha impressão que o modelo que nós temos, né, estabelecido no nosso tempo, bem voltado para o consumo, não é? Consuma hoje e pague
Amanhã, meu amigo, agora com 13º então, né? Olha só, você vai dar entrada só depois do carnaval. Então você consome hoje, não é? Você faz a viagem hoje e você paga quando você envelhecer. E a propaganda é essa. A sabedoria diz o seguinte, que o sábio, ao invés de consumir tudo hoje e gastar um pouco mais do que se ganha hoje, ele guarda um pouco. Eu lembrei aqui da minha avó, né? Não tem como não lembrar da minha avó, que já está com o Senhor há muitos anos, né? Quem guarda sempre tem. Ela falava isso direto. Quem guarda sempre tem, né? Outra versão desse ditado: dia de muito, véspera de nada. Então você vai e pensa em hoje. Não, hoje é dia de... vamos arrebentar hoje. Mas olha só, pode ser que você não morra hoje. Então você vai precisar um pouco amanhã também. É sábio considerar isso. É sábio as crianças aprenderem isso. Os adolescentes tão impulsivos, tão consumistas, não é? De maneira geral, precisam aprender esse provérbio, decorar esse provérbio. Mas a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, papai. A vida não é incerta, Tiago não fala isso, é como um vapor. Eclesiastes fala isso também. É claro, você vai desfrutar do que você ganha hoje, mas você vai fazer isso com sabedoria, com bom senso. Olha Provérbios, né? Não é à toa que o meu sogro gosta de Provérbios. Olha que simplicidade e que precisão. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. É impressionante. Até as formigas, que não têm inteligência, elas sabem que é importante, que é sábio guardar um pouco. Elas fazem isso. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Você poderia colocar nem pai, nem mãe, nem tio, nem pastor pegando no pé dela. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ela não trabalha para comer hoje apenas. Ela trabalha para comer hoje e um pouco mais à frente. Até a formiga sabe disso. E a sabedoria bíblica fala para a gente assim, olha que coisa simples de entender. Difícil de viver, mas simples de entender. A disciplina de não gastar tudo que se ganha é bem-vinda até para as crianças. E eu fiquei lembrando que todos nós, eu penso que todos nós aqui, não vou abrir para vocês falarem, mas eu penso que todos nós temos o exemplo de alguém na família, talvez uma avó, um avô, um tio, alguém que ganhava bem pouco e mesmo assim não gastava tudo que ganhava. Eu tenho alguns exemplos na minha família. Impressionante como eles passaram a vida inteira ganhando pouco. Nunca ganharam muito, nunca. Nunca passou de um salário mínimo. Mas eu fico, toda vez que eu paro para pensar no que eles fizeram, eles nunca gastaram tudo. Não sei como eles faziam isso, mas eles guardaram, é impressionante. Impressionante. Agora, veja bem, guardar sem ser motivado pela ganância é sábio. Guardar motivado pela ganância é tolice. Muita tolice. Você lembra da parábola de Jesus? O camarada lá que guardou. Olha só, um camarada que guardou muito. Ele colheu muito, fez os celeiros, multiplicou os celeiros e guardou. Imagine só que exemplo de administração financeira aquele camarada seria hoje nas palestras aí de motivação e tal. Só que o Senhor falou para ele assim, tolo, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? A sabedoria bíblica não ensina a fazermos isso. A guardarmos e colocarmos o nosso coração ali e ficarmos igual a um leão quando mexe em alguma coisa e ficarmos zangados. Não, não. Eu já ouvi história de marido botar cadeado na geladeira. Eu não vi, mas eu ouvi história. Eu não sei se é verdade. Eu acho que era. Isso é uma doença, não é nem... Imagine, isso é uma tolice, não é?
E não é isso que a sabedoria bíblica está nos ensinando. Ele está nos ensinando a guardar sem ganância. Queridos, e aqui é tarefa para poucos. Isso aqui não é tarefa para muitos, não. Um não crente, ele pode ser muito motivado pela ganância. E ele vai fazer coisas admiráveis a olhos humanos, mas motivado pela ganância. Sabe o quanto ele agrada a Deus assim? Nem um pouquinho. Guardar recursos por amor ao dinheiro até aumenta o saldo, mas afasta o coração do Senhor. Isso acontece com crentes? Acontece. E aí eu tenho na minha família pessoas que guardaram dinheiro motivados pela ganância, por amor ao dinheiro. E aí fica uma coisa muito louca, porque a pessoa não consegue nem enxergar que a velhice chegou, e se ela não usar o dinheiro, ela não vai poder usar depois. Eclesiastes fala sobre isso. E aqui a sabedoria bíblica nos ajuda. A sabedoria bíblica não quer que nós tenhamos aqui idosos, né, na IBC, e guardando dinheiro, e protegendo dinheiro, e amando dinheiro, e brigando. É claro que não. Não é isso que a sabedoria bíblica ensina. Queridos, viver com sabedoria requer se limitar à provisão de Deus. Concordo plenamente com o que o pastor Riter falou aqui, no outro sermão, no primeiro sermão dele lá de Romanos 13. Nós não podemos fazer um pacote só da situação que vivemos atualmente. Nós vivemos um tempo atípico, não é? Um tempo muito difícil. Não é um tempo fácil, não é? Financeiramente falando, não é um tempo difícil. Tempo de desemprego, parece que as coisas agora estão começando a melhorar, mas o negócio ainda está difícil. Nós sabemos, olha só, nós conversamos com vocês, nós sabemos das reduções de salário, nós sabemos das lutas, nós não sabemos de todas, mas nós sabemos de várias, e nós sofremos com vocês. Por isso que nós oramos por vocês. E nós estamos no mesmo barco. A gente não está vivendo na lua, né? A gente está aqui também. Estamos juntos. Agora, uma avaliação bíblica é bem-vinda aqui, mesmo nesse cenário. Olha só Provérbios 14, 15. Estou falando aqui de que viver com sabedoria requer se limitar à provisão de Deus para nós. A provisão de Deus para cada um de nós é diferente. Ela é diferente. Os salários são diferentes. As profissões são diferentes. Os empregos são diferentes. Nós temos diferenças entre nós na vida financeira. E nós não entendemos que nós precisamos ser todos iguais. Não. Tem várias coisas aqui, não vou entrar agora, a aula não é sobre isso, né? Não vou entrar sobre isso aqui. Nós somos diferentes. Mas o que nós temos de comum? Todos nós precisamos administrar os nossos recursos, nos limitando ao que Deus nos deu. Eu não posso viver com o orçamento do Joel. O meu orçamento não é o do Joel, é o meu. É o que Deus deu para mim. Eu não posso viver com o orçamento do Rogério. Eu não posso viver com o orçamento do Ricardo, ou do Marco, ou do Fabiano. Eu não posso, eu tenho que viver com o meu orçamento. E outra coisa, eu não posso invejar nenhum deles. Eu não posso competir com nenhum deles. Aliás, na igreja, isso seria uma praga para a comunhão da igreja. Isso destrói a comunhão da igreja. Sabe o que acontece em casamentos marcados por essa competição? Eles acabam. E eu já vi na minha família, vários anos atrás, um casamento acabar basicamente por isso, porque um casal competia. Nós não somos chamados para competir. O que há de comum para nós aqui é que nós precisamos nos limitar ao que o Senhor nos deu. E vamos administrar com sabedoria o que o Senhor nos deu. Olha Provérbios 14, 15. Vamos juntos? O simples...
Não é sábio fazer gastos precipitados sem antes avaliar a propaganda. Você vai falar assim, mas essa semana não é possível, você vai falar isso logo nessa semana, né? Poxa vida, essa semana é a semana de comprar, né, e de pensar depois, né? Gente, não é sábio. O simples, ele lê lá, promoção, e ele fala, alguém pergunta, mas por que você comprou? Estava escrito promoção, como que eu ia perder promoção? Não é? Mas espera aí, mas isso aqui, você precisava disso? Você acha que o preço estava bom? Não, estava em promoção. Não é? Aí os caras falam, né, que é a promoção, né, é a metade do dobro, né? Todo mundo brinca com isso aí nessa época, é a metade do dobro. E aí fez um negócio ruim. Eu já falei que algumas lojas, elas vendem um monte de coisas inúteis, e depois elas vendem as caixas para vocês guardarem as coisas dentro, né? Primeiro elas vendem as coisas inúteis, aí depois você tem que comprar as caixas, que a mesma loja vende. Aí você compra aquele monte de caixa, né? E o pior é que aí tem que fazer armário em casa para guardar aquelas caixas. O simples dá crédito a toda palavra. O prudente não. O prudente ele não quer saber. Estava escrito promoção, olha só, não importa. Não é isso que determina o meu consumo. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Será que esse versículo tem aplicações para a nossa vida financeira? Mas eu faço, olha só, não quero saber. Eu faço e depois eu vejo como é que vai ser. Beleza. A Bíblia está dizendo que esse é o caminho de quem peca. É muito fácil você agir assim, motivado pela cobiça, pela inveja, pelo descontentamento. Muito fácil. Eu penso, gente, Provérbios não é difícil de entender. Só é difícil de viver. O versículo é aplicável para a nossa vida financeira. Por isso que é preciso ter domínio próprio. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando eu estou com um cartão na mão e tem uma promoção e eu estou diante da tela do computador, eu não aguento. Lembre de uma cidade derrubada quando você falar isso e pensar assim. Você é uma cidade desprotegida, é a figura que a sabedoria usa. Sujeita a qualquer mal, a qualquer propaganda, a qualquer vendedor um pouquinho habilidoso, pronto para fazer tolices. Nós precisamos de domínio próprio, inclusive para administrar os recursos financeiros que o Senhor nos deu. Nós não podemos ser impulsivos. Pronto, comprei, agora vamos ver, não é? No casamento, isso é terrível. E às vezes você tem no casamento uma pessoa com mais juízo nessa área e outro com menos juízo, e aí, se não há acordo, vai ter problema. Porque as consequências do que fazemos com os recursos, de nós pessoas casadas, as consequências, elas vêm para o casal. Elas não vêm para um cônjuge. Mas eu não quero que a minha esposa seja atingida pela minha tolice, eu não quero que meu marido seja atingido. Você não escolhe isso. Nós só escolhemos o pecado, a consequência nós não dominamos, nós não controlamos. Então, para nós casados, precisamos ter um cuidado dobrado aqui. Domínio próprio. Vamos encorajar o cônjuge ao domínio próprio, vamos dar um exemplo de domínio próprio para o cônjuge, não é? Ser exemplo para o cônjuge. Parece que em viver endividado virou um padrão em nosso meio, não é? E eu já ouvi várias vezes, né? Sem dívida nós não conseguimos comprar nada. Se você não quiser fazer dívida, você não vai ter nada, não é? Aí parece que isso já virou um princípio. Som. Parece que viver endividado virou um padrão, não é? Aí me chamou a atenção esses dias uma propaganda. Vocês já viram, é claro, né? Recarregue o seu celular e pague, já viram isso? Em 10 vezes. Me chamou a atenção na hora, eu falei, que coisa impressionante! Você vai recarregar o celular hoje
E você vai administrar 10 meses a recarga, não é assim que a gente faz? Você colocou lá R$ 50 de crédito, né? Você vai ficar 10 meses, porque afinal de contas você vai pagar em 10 vezes? É claro que não! Você vai recarregar hoje, gastou o crédito, e aí você vai pagar em 10 vezes. Só que aí na semana que vem você precisa de crédito de novo no celular, não precisa? Você tem que falar, você trabalha, tem que falar com a esposa, tem que... Aí você vai parcelar mais uma em 10 vezes. E aí você já caiu na armadilha. Aí eu vi nessa mesma loja, eletrodoméstico no cartão de crédito em 30 vezes no cartão de crédito. Queridos, e parece, não é? Eu não sei, mas me parece que agora a gente vai ter um tempo aí de uma oferta de crédito imensa. Os juros estão baixos, né? A inflação está baixa e os camaradas vão vender, vão oferecer coisa para a gente no crédito. Então acho que a gente vai poder comprar geladeira em 80 vezes, comprar carro em 150 vezes. Eu tenho a impressão que isso vai acontecer. Eu tenho a impressão. Se isso acontecer mesmo, nós precisaremos ter juízo. Porque você imagina só como fica o orçamento de uma pessoa que parcela o crédito do celular em 10 vezes, parcela a geladeira em 30 vezes, parcela a compra do seu mercado em 4 vezes, que tem seu mercado que parcela, não é? Parcela, e aí você vai somando aí. Parcela o carro, parcela a casa. O que vai acontecer? Não vai ter jeito, vai cair na armadilha do cartão de crédito, de pagar o mínimo, e vai ficar escravo. Por isso que Provérbios fala assim, e olha que não tinha cartão de crédito nesse tempo, imagine só como Salomão, ele estava antevendo o cartão de crédito aqui. É claro, olha só, vamos ler juntos, 22:7, tem aí? Não tem não? Olha aí, vamos juntos? O rico... Olha só, onde está o rico ali, você coloca Mastercard, Visa, Cielo, vai colocando qualquer um ali, coloca tudo ali. Olha só, ele domina sobre o pobre. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quem já caiu nessa armadilha do cartão de crédito e ficar naquela roda viva de pagando o mínimo, queridos, depois que a gente cai nisso, é difícil sair. E os juros são cruéis. E sabe o que acontece? Escravidão voluntária. A minha definição para a dívida é uma escravidão voluntária. Nós pegamos a nossa liberdade e nós entregamos de graça para que alguém coloque as algemas. E às vezes, por coisas banais. Estou falando aqui o absurdo, a recarga do celular, imagina só que loucura. Você vai fazer uma coisa que você precisa toda hora, você vai parcelar, compra do seu mercado. Naquela época que eu estava lá com o negócio todo enrolado, era na base do cheque na compra, né? Ia fazer compra, cheque para 30 dias. Gente, que tolice isso. Se eu preciso comer todo mês, não é melhor eu comprar hoje, pagar hoje? Mês que vem eu compro de novo, pago de novo. No outro mês a mesma coisa. E na hora que o negócio apertar, eu diminuo a compra. Vamos comer mais chuchu, né? Vamos mais chuchu, olha só, criançada, abóbora, olha só, abóbora faz bem, vitamina. Aline, como é que vitamina tem na abóbora? Criançada, abóbora, vamos reforçar na abóbora, reforça no chuchu. Se está no cartão de crédito, se está no cheque predatado, não tem liberdade para fazer essa escolha, porque já colocou as algemas da escravidão, da dívida. Sabedoria bíblica. Para nós crentes, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, e a gente vai ficar sendo escravizado por causa do dinheiro, gente. Que coisa louca é essa? Não, não pode ser assim não. O crente tem que estar livre. Cristo nos libertou, inclusive, dessa escravidão de servir ao dinheiro, de cobiçar coisas, de competir com pessoas. Ele nos libertou disso. A dívida não só tira a liberdade, ela tira a alegria, ela tira a paz, ela destrói lares. Quantos lares vivendo mal por causa das dívidas? Muito mal, não é vivendo mal, é vivendo muito mal. E sabe qual é o alerta aqui? Alguém já pensa logo numa pessoa pobrezinha, né? Não é assim. Pessoas que ganham mais, estão mais endividadas. De novo,
A minha impressão é que o crédito ele vai chegar com força aí. Nós precisamos ter juízo. Então, se você tem um nome limpo, você vai ter crédito à vontade. Não pode usar toda a oferta de crédito que você tiver. Se você usar, meu amigo, já era, vai dar ruim, como diria um adolescente aqui da igreja, né? Não vai dar certo isso. Quando a gente planeja a compra, economiza, não é, por um tempo, às vezes no meio do caminho as coisas mudam. Aí fala assim, não, eu não vou comprar isso mais não. Mas você estava juntando dinheiro para aquilo ali, mas fala, não, não vai, agora mudou o cenário e tal. Mas quando a gente faz o contrário, primeiro a gente compra, para depois dar um jeito de pagar, e aí no meio do caminho vem uma eventualidade. Não sei, uma doença, vem alguma mudança, não é? Ou desemprego, alguma coisa. Aí dá tempo de você voltar e falar assim, olha, eu queria agradecer muito, essa geladeira, ela é fantástica. Olha só, eu estou encantado, eu já tirei foto lá em casa, mas eu quero devolver essa geladeira. Eu quero que você devolva também o dinheiro que eu já paguei, porque olha só, afinal de contas ela está novinha, não arranhou, não deixei nem as crianças botarem a mão nela, eu estava com ciúme danado dessa geladeira, não dá tempo, já era, depois que passou o cartão, acabou. Pode acontecer o que for, agora tem que pagar. Se você assumiu uma dívida, você assumiu um compromisso. Quando eu assumo uma dívida, eu assumo um compromisso. Por isso que não é brincadeira assumir dívidas. A cobiça e a inveja alimentam parte das nossas dívidas. Olha como a linguagem da sabedoria é clara. Provérbios 27, 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Se nós formos comprar até que os nossos olhos fiquem satisfeitos, nós morreremos, entulhado de coisa em cima da gente. Será uma cena assim, patética. Patética. Morrer amando as coisas. É algo assim patético. É o que esse texto está falando. Porque os olhos não se satisfazem. Sempre nós teremos alguma coisa que vai propor para nós descontentamento. E aí você vai dizer, mas Ackley, você não mora na casa que eu moro. Você não tem a limitação que eu tenho. Por isso você está falando isso, queridos. Pegue a pessoa que você acha que ela é mais bem sucedida financeiramente aqui da igreja e vá para ela e pergunte, você é tentada com algum tipo de descontentamento? Eu penso que todos nós temos motivos para ficarmos descontentes. Todos. Às vezes você tem um emprego fantástico, mas não saiu a promoção que você queria. Sabe o que vem no coração? Descontentamento. Eu ouvi várias vezes no tempo que eu embarcava. Foi uma época muito ruim da Petrobras. Eu penso que vários aqui vão lembrar, não é? Final da década de 90. Foi muito ruim. Os petroleiros aqui daquela época sabem disso. E eu ouvi vários falando assim, o meu salário é de fome. Eu tinha 2, 3 carros na minha garagem, agora mal eu tenho um, o meu salário é de fome. Pecado falar isso, não é? É pecado falar isso. Um crente não pode falar isso. Nós precisamos ficar contentes com o que o Senhor nos deu, porque, queridos, se nós formos comprar até ficarmos satisfeitos, nós não pararemos. Nunca pararemos. Vamos até a morte. Então, por isso uma decisão sábia. Decida viver com aquilo que Deus já providenciou para você, não com o que você espera ganhar. Para mim, esse princípio é para mim também. Eu não posso viver com o que eu desejo, eu preciso viver com o que eu tenho, com o que Deus tem me dado, generosamente. Eu não preciso passar para vocês a imagem de que eu tenho mais do que de fato eu tenho. Não, eu preciso viver com o que Deus me deu, alegre, contente, testemunhando para vocês dessa forma. Para achar liberdade financeira, nós teremos que nos submeter a medidas radicais, totalmente contrárias ao bombardeio que recebemos no nosso tempo. Não é pecado comprar a prazo, mas antes de fazê-lo, investigue as suas motivações
e a sua capacidade de pagamento. E aqui, queridos, é claro, você vai precisar fazer contas sábias, não é? Eu vou parcelar a minha casa em 20 anos ou eu vou parcelar um carro em 10 anos? Espera aí, parece que o parcelamento da casa é mais justificável do que o do carro. O carro só vai desvalorizando do dia que você pegar ele lá na agência, já desvalorizou quantos por cento? Que ele desvaloriza um carro zero, imediatamente. Uns 30%? 25%? De 15% a 20%? Então, olha só, você comprou hoje, amanhã você já perdeu 20% se você tiver que vender. Espera aí, que investimento é esse? É bom ter um carro, pode ser extremamente útil, um instrumento de trabalho, não é? Mas nós precisamos pesar as coisas, né? Com sabedoria. O celular, a gente vai lá e parcela o celular em 30 meses. Então tem a loja lá que está parcelando. Se vocês quiserem, depois eu falo para vocês qual é. Faz o cartão da loja, 30 meses. Você vai parcelar um celular. Imagina só, um celular de 3 mil reais como esse aqui, né? É claro que esse aqui não é de 3 mil reais. Vocês sabem, né? Os adolescentes olharam com desprezo para o meu celular. Que rosto é esse para o meu celular? Não é? Aí você parcela um celular de 3 mil reais em 30 vezes, suaves prestações, 100 reais por mês. Não é isso? Só que aí o sem vergonha do bandido vai e rouba o celular na segunda prestação. E agora não dá para ficar sem celular. Vamos ter que comprar um outro celular. Tem que pensar. Clay, é pecado parcelar um celular? A Bíblia não fala isso. É claro que não é pecado. Você tem liberdade para fazer isso. Mas use a sua liberdade com sabedoria para que você não vire um escravo. Porque submeter-se à escravidão é tolice. Voluntariamente, pelo menos. Não é? Voluntariamente é uma tolice. Se submeter à escravidão. Sempre que possível, pague à vista. Tenha um orçamento. Se você for solteiro, esse será um ótimo treinamento para a sua futura família. Aos casados, façam isso juntos. É um bom exercício, né, para os casados. Vamos olhar para o nosso orçamento. Como é que está o nosso orçamento? Ao invés de a gente ficar brigando, competindo no casamento, vamos juntos encarar com sabedoria o orçamento, não é? E, meu bem, eu acho que a gente vai ter que fazer um corte aqui. Meu bem, eu estou vendo que o negócio está pegando mesmo, vamos lá, não é? E, meu bem, olha, a gente pode aumentar a despesa, olha que maravilha, está sobrando, não é? Não sei onde vai acontecer essa conversa aí, se acontecer em algum lugar, você me avisa. Normalmente não é assim. A inconsequência ou o otimismo exagerado também impulsionam as dívidas. Vai dar certo, o indivíduo ele fala, não, é claro que vai dar certo. Mas e se der errado, qual é o seu plano B? Não, vai dar certo. Não, mas olha só, mas e se der errado? Não, rapaz, eu não estou falando que vai dar certo. Queridos, nem tudo na vida dá certo. Um otimismo exagerado é tolice. Cuidado com o otimismo exagerado. Finalizando aqui, não é? Provérbios fala bastante sobre ser fiador. Deixei só um versículo aí. Quem serve de fiador, certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo, estará seguro. O professor Carlos Oswaldo escreveu da seguinte maneira: uma pessoa que empresta sem segurança precisa enfrentar os dolorosos resultados da inconsequência. Uma pessoa que empresta sem segurança precisa enfrentar os dolorosos resultados da inconsequência. Então, o que ele está dizendo? Se eu vou ser fiador de uma dívida do Jorge Lucas, eu preciso pensar em uma coisa. Se o Jorge Lucas não pagar, eu tenho recurso para pagar essa dívida dele? Porque o fiador é isso. É quem paga no lugar do outro, se ele não puder pagar. Eu não tenho. Olha só, não posso então ser fiador. Não, eu tenho recurso e eu estou disposto a usar por amor a ele. Ótimo, eu posso ser fiador. Se eu não tenho recurso, ele está dizendo que é uma tolice. Como é que você está comprometendo, dizendo que você vai pagar se você não tem recurso a pagar? Mas a aplicação que eu gostaria de fazer aqui, queridos, é no ambiente familiar. São tantas histórias que eu tenho conhecido e ouvido de pais e alguns que foram sábios uma vida inteira na administração financeira, mas um dia decidiram emprestar o nome para um filho inconsequente.
E eu conheço algumas histórias de pais que tiveram dias extremamente entristecidos por causa disso. Ficaram entristecidos. Muitos anos atrás, um irmão que já não está aqui conosco, né? Ele chegou aqui na igreja com uma tristeza tão grande, porque ele emprestou uma casa para o filho e o filho não pagou a conta de luz. E a luz foi cortada. Ele falou assim: pastor, isso nunca aconteceu comigo, porque eu zelo pelo meu nome. Para piorar, sabe o que o filho fez? Ele fez um gato na luz da casa. Só que a luz estava em nome do pai. Que tristeza. Filhos, queridos, nós somos chamados para honrarmos os nossos pais, não para explorarmos os nossos pais. Se fizermos isso, Deus estará contra nós. Mesmo que o pai ou a mãe te defenda, Deus estará contra você. Isso é muito grave. E nós, pais, sejamos sábios. Os nossos filhos são pecadores, como nós. Considere a possibilidade do pecado do seu filho ou da sua filha. Na hora de você emprestar o nome para ele, na hora de você ser sócio na empresa, na hora de você... Considere a possibilidade, porque filhos têm errado contra os seus pais. E em algumas situações, os pais não refletiram nisso. Você está dizendo que o pai não pode ser sócio com o filho. Não estou dizendo isso, a Bíblia não está proibindo isso. Ela está dizendo para fazer a conta. E talvez, se tem outros filhos envolvidos, talvez seja importante perguntar para os outros filhos. Porque sabe o que acontece em algumas situações? Um pai se compromete com um filho e quando ele morre, a herança está comprometida. E os outros irmãos que não tinham nada a ver, agora estão comprometidos. Então é sábio pensar nisso, considerar isso, não é? Queridos, me endividei agora. Querido, se você identificou um pecado, peça perdão a Deus. Pastor, avaliando direitinho, eu identifico um pecado na minha vida nessa área. Peça perdão a Deus. Não jogue isso para debaixo do tapete. Pastor, para dizer a verdade, tem pessoas envolvidas. É claro, se tem dívida envolvida, tem pessoas envolvidas. Peça perdão às pessoas. Enfrente os seus credores. Se você tem uma dívida, você tem uma prioridade. Se essa dívida você assumiu de fato, não foi um engano, não é isso? Não foi uma coisa que colocaram lá para você, que isso acontece também. Meu nome já foi parar na SPC, porque um banco não cancelou a conta que eu tinha cancelado, 15 anos atrás. E quando eu fui fazer o negócio lá do celular, o rapaz falou todo sem graça: o seu nome... Eu falei: que isso, rapaz? Eu sou pastor, rapaz, não pode não. Aliás, para ele eu não falei que eu sou pastor, não. Aí eu liguei para o banco, lá em Atibaia. Eu tinha cancelado a conta, tinha 15 anos. E eles ficaram cobrando, Rogério, aquela taxa da conta, não tem? Só que a conta estava cancelada. Imagine só o tamanho que ficou a dívida, nem tem ideia de quanto foi. Eu liguei e falei com gente: rapaz, eu sou pastor, cara, como é que você faz isso comigo? Ele consertou na hora, resolveu na hora. Foi joia, resolveu a questão. Isso acontece. Essa dívida, não estou falando dessa dívida, mas a dívida que nós fizemos, queridos, nós precisamos pagar. Enfrente o seu credor, renegocie a dívida, avalie o seu orçamento e certifique-se de que a sua dívida está diminuindo a cada mês. Não é isso, Ricardo? Se a dívida não diminui, o que vai acontecer com esse orçamento? Ele vai continuar no vermelho a vida toda, até Jesus voltar. Jesus vai voltar, mas aí vai resolver. Gente, você não sabe quando Jesus vai voltar. Os Tessalonicenses pensaram assim, eles pararam de trabalhar, gente, porque eles acharam que Jesus ia voltar logo. Só que eles não pararam de comer. Então veja bem, não faça dívida considerando que Jesus vai voltar. Você não sabe quando ele vai voltar. É bem provável que você tenha que pagar suas dívidas antes dele voltar. Então olha só, olhe para o seu orçamento. Você quer ver uma situação crítica, quer ver um orçamento que está muito ruim? É quando a gente para e fala assim: quanto eu devo? Ou alguém pergunta: quanto você deve? E a gente fala assim: eu não sei, eu já perdi a conta. Essa vaca já foi para o brejo há muito tempo. Não é? Gente, nós precisamos saber quanto nós devemos e a cada mês essa dívida tem que diminuir. Mas eu tenho que fazer cortes. Faça cortes. Ajuste o orçamento.
e liberte-se. Se eu fosse pentecostal, eu diria em nome de Jesus, né? Está muito difícil? Peça ajuda a um irmão na igreja. Peça ajuda, eu sei que é dificílimo fazer isso. Mostrar o orçamento a uma pessoa é dificílimo. Peça ajuda para alguém. E fale, olha, você acha que o que eu fiz aqui já é suficiente? E alegre-se, queridos, vamos nos alegrar na provisão do Senhor para nós e para a nossa família. Eu não estava aqui, mas eu sei sobre o que o pastor Rita pregou semana passada. Eu penso que o nosso contentamento para com o Senhor, ele vai se manifestar na fidelidade para com o Senhor e na generosidade para com o próximo. Duas expressões práticas de alguém contente com o Senhor, contente com a provisão dele. Fidelidade para com o Senhor e generosidade para com o próximo. É isso que o Senhor espera de nós, independente do quanto ganhamos. Isso é possível para todos nós, sermos fiéis para com o Senhor e sermos generosos para com o próximo. Vamos parar aqui. Cícero, o pessoal pode vir tocar aqui depois para ter entrega de dízimo. Acho que não teve ainda, né? Mas é só no pós-lúdio mesmo. Não vamos cantar agora, não. Eu vou orar com vocês. Vocês podem ficar em pé. Depois eles vão tocar o pós-lúdio. Eles podem vir aqui já. Deu 50 minutos aqui, hein? Eu soube que quem pregou aqui semana passada pregou 1h05. Então eu estou com 15 minutos de crédito. Tá bom? Já estourei um pouquinho a hora, mas eu acho que dá tempo ainda de fazermos uma oração antes de irmos embora. Senhor, quando nós ficamos diante da sua palavra, nós não temos como, ó Deus, nos apresentarmos de maneira soberba. Nenhum de nós. Porque a sua palavra revela o que vai no fundo dos nossos corações. Senhor, em se tratando de finanças, não é suficiente termos um orçamento excelente, com reservas. Nós precisamos de um coração aprovado diante do Senhor. Ah, Senhor, sonda os nossos corações. Senhor, trata em nossos corações o amor ao dinheiro, a precipitação, a inveja. Trata, ó Deus, em nosso coração aquela tolice, ó Deus, que nos impede de ouvir conselhos. Trata, ó Deus, em nosso coração o desejo de demonstrar para os outros algo que muitas vezes não somos. Ó Deus, a nossa oração é que todos nós nos apresentemos diante do Senhor humildes, como igreja, unidos, todos juntos aos pés da cruz. Ó Deus, e que juntos tenhamos um bom testemunho cristão, fortalecido, embelezado pela nossa administração financeira. Fiel para com o Senhor, generosa para com o próximo, demonstrando contentamento com o que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, ajuda-nos, cada um de nós. Lembramos, ó Deus, de irmãos que enfrentam dias difíceis, com desemprego, alguns com doenças. Ó Deus, pedimos o socorro do Senhor, e nós também queremos ser o socorro desses irmãos. Nós pedimos isso a Ti, ó Deus, nós precisamos de Ti. E livra-nos, ó Deus, livra-nos da tentação de confiarmos nos recursos financeiros que temos. Livra-nos, ó Deus, desse pecado que multiplica tantos pecados. Livra-nos, ó Deus, do amor ao dinheiro, que destrói a comunhão na igreja, que destrói a comunhão na família, que destrói a comunhão com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.